Bora conversar de BBB? Apesar de muitos torcerem o nariz, o programa é uma grande oportunidade de analisarmos o comportamento humano, né? É claro que no programa isso fica muito mais intensificado pela própria dinâmica do jogo, mas o que acontece no BBB também acontece na vida, né? E eu recebi por direct um pedido para estar fazendo a análise sistêmica do relacionamento da Carla e do Arthur. A princípio eu fiquei um pouco resistente, porque eu acho complicado a gente analisar o comportamento de um casal quando a gente não conhece ali os fatores e o sistema familiar daquele casal. Algumas informações são importantes para um diagnóstico preciso. O que eu achei que eu posso trazer aqui para vocês como forma de ajudarem a refletir sobre alguns padrões que se repetem na nossa sociedade e que, por certo, é o que ocorre também com a Carla e com o Arthur, que é um padrão sistêmico geral. O que nós temos para analisar isso? Bert Helling, com o estudo das constelações familiares, traz dois tipos de figura que se assemelham muito com a Carla e com o Arthur, que são o filhinho da mamãe e a filhinha do papai. O que quer dizer isso, Olivia? Vou explicar para vocês. Quando nasce uma criança, e essa criança é um homem, ela tende a ter uma conexão muito grande com a mãe. E nisso, essa relação, no começo, fica quase que de simbiose entre mãe e filho. E aquele filho cria uma admiração muito grande por sua mãe e cria um vínculo muito poderoso. E esse vínculo, em certa altura da vida, precisa ser perdendo força para que o pai possa entrar nessa dinâmica e ter uma influência na vida desse filho. Bert Helling fala que o ideal é ali pelos 9 anos o filho caminhar em direção à figura do pai. E por quê? Porque é esse pai quem pode o ensinar sobre o masculino. Porque a mãe não conhece esse universo, a mãe só conhece o universo do feminino. A mãe criou esse menino dizendo que ele é tudo de mais maravilhoso, que você é perfeito, meu filho. Que mãe que põe defeito em filho? A gente, pelo contrário, a gente tenta sempre influenciar positivamente, ressaltar as qualidades dele, e a gente sempre acha que os nossos filhos são os melhores. Então, esse filho cresce escutando isso da mãe. Quando ele não tem um desenvolvimento em relação à paternidade funcional, ou seja, ele não consegue se conectar com a figura masculina ou do pai ou alguém que fez o papel de pai na vida dele, quando ele, mesmo crescendo, continua na esfera da mãe e não se conecta com o masculino e não se permite aprender com esse pai sobre o masculino e a forma de se portar como homem, ele vai ter grandes dificuldades em se relacionar. Por quê? Porque ele mesmo crescendo, ele mesmo se tornando adulto, ele continua na esfera da mãe. E o menino, quando ele continua na esfera da mãe, quando ele é adulto, ele não procura num relacionamento uma mulher. Ele procura alguém para substituir a sua mãe. Ele procura alguém com as características da sua mãe. E alguém igual à mãe dele, ele nunca vai encontrar, porque o que ele precisa buscar é uma mulher, é uma parceira de vida. Alguém com as características da mãe, ele não vai encontrar, porque a mãe dele é única. Mas ele se torna um Dom Juan na busca pela própria mãe. E ele tende a ser extremamente eficaz no papel de seduzir. Porém, quando ele encontra garotas dispostas a cair nessa sedução dele,
Ele quer que o outro esteja apto a agradar o seu próprio ego, e tão somente isso. Porque se assim ela não fizer, ele troca de parceiro, porque ele está buscando alguém para agradar ele, não alguém para se relacionar. Então, isso acontece muito, os boys lixos estão aí para provar isso, e eles são nada mais, nada menos que os filhinhos da mamãe, que não se conectam verdadeiramente com o masculino, deixaram de ter uma conexão ou um respeito profundo pelo masculino e pela figura paterna, não aprenderam sobre como é ser homem, como eu tenho que me portar como homem numa relação, ou não tiveram um exemplo saudável para que ele possa fazer isso. Então, muitas vezes é aquele cara de 43 anos que ainda mora com a mãe, nunca se casou, mas troca de namorada toda semana, porque ele não consegue olhar para dentro. Muitas vezes ele até se apaixona, mas aí ele sofre muito com isso e fica difícil ele ficar naquela relação porque ele precisa olhar para dentro. Ele precisa aprender como ser homem, ele precisa crescer e sair dessa função infantil, mas eles não conseguem. E com isso, torna-se mais fácil procurar uma nova parceira. Quem sabe ele vai achar alguém que possa agir diferente. Quem sabe ele vai achar alguém que possa agradá-lo, porque ele acha que ele não encontrou a pessoa certa ainda. E nisso ele vai trocando de parceiras e não vai se conectando, não vai criando vínculo com nenhum tipo de pessoa. Não vai conseguir estabelecer um vínculo saudável, a menos que ele faça o caminho inverso, que é se conectar novamente com a figura do pai, se conectar com o masculino e entender qual é o papel de um homem dentro de uma relação, qual é o papel de um homem adulto numa relação, o que eu preciso oferecer para aquela mulher numa relação. Ele não aprendeu nada sobre isso. Então, fica nessa constante busca da parte que me falta, da parte que me falta. E com isso ele vai magoando várias pessoas pelo caminho. Agora, se você na sua vida já se deparou com esse tipo de boy lixo, né, que a gente chama de boy lixo, eu tenho uma notícia muito difícil para te dar. Muito provavelmente, se você já viveu esse tipo de relacionamento na vida, você também seja a filhinha do papai. Isso mesmo. O que acontece com as meninas? Elas também crescem, né? E nascem e crescem conectadas à figura materna. Mas diferente dos homens, elas não têm dificuldades em ir para a figura paterna e se conectar com esse pai. Ao contrário, uma criança quando nasce e cresce, quando ela sai daquele movimento ali de simbiose com a mãe nos primeiros anos, ela tende, no primeiro contato com o pai, a se apaixonar pela figura paterna. E aquela figura paterna ser o exemplo de homem para ela. Muitas vezes eu vejo meninas extremamente conectadas à figura de um pai que sequer criou elas, mas criam uma admiração tão grande pela figura do pai que ficam conectadas com esse pai. E quando elas crescem e vão para um relacionamento, elas também não procuram um homem para se relacionar. Elas procuram alguém que vai fornecer na vida dela o mesmo que o pai fez. Então elas tendem a procurar numa relação segurança. E meninas, vamos conversar sério aqui. Relacionamento é aventura. A segurança tem que estar em nós mesmas. Então, quando a gente vê duas pessoas se relacionando de modo disfuncional, claramente a gente vê o impacto que o sistema familiar pode ter tido naquela relação. Por quê? A Carla e o Arthur. A Carla tá ali sempre pedindo e cobrando atenção, e eu sinto ela falar muito assim, né? Porque ele me deixa insegura.
Ninguém tem o poder de te deixar ou não te deixar insegura. A segurança tem que estar em você mesmo. Porque atenção e amor a gente não cobra do outro. Não se pode cobrar isso. Principalmente se ele for um filhinho da mamãe que não tem isso para te dar. Porque ele mesmo não consegue se conectar com a sua essência masculina para um relacionamento saudável. Então, esse relacionamento tende sempre a ser de duas crianças interiores que buscam a família de origem nas relações e não se posicionam como adultos na vida. E isso não acontece só com jovenzinhos que estão lá no BBB, não. Vejo muitas pessoas, adultos com mais de 40 anos, se relacionando dessa forma ainda. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso gera grandes problemas na nossa vida. Isso dá para imaginar muito fácil quando a gente vê a Carla próxima de sair hoje no paredão de mais tarde, justamente em função dessa postura imatura que ela assumiu num relacionamento. Quanto isso prejudica a nossa vida? Quanto isso pode gerar de impactos negativos na nossa saúde mental e na nossa vida como um todo? Então, ser mais consciente para o tipo de pessoa que a gente é e a forma com que a gente relaciona traz resultados mais benéficos para a nossa vida. Então, essa busca tem que ser uma responsabilidade nossa, porque só assim começaremos a ter novos vínculos na nossa vida, vínculos de pessoas maduras, dispostas a pagar o preço por um relacionamento e por não esperar do outro a segurança que precisa estar nelas mesmas. Então, era isso que eu queria deixar com vocês. Aqui a gente não tá para denegrir a imagem de ninguém, ao contrário. Eu não falei especificamente da Carla e do Arthur, mas tão somente há um padrão geral sistêmico que se repetem em muitas relações, muitas dinâmicas de criança interior se relacionando. Espero que o conteúdo tenha te agregado de alguma forma e que você possa olhar para dentro e ver o que você espera de uma relação. Que forma que você está se relacionando? Você se relaciona como um adulto ou você ainda busca, num relacionamento, suprir as suas carências infantis? Vamos nos atentar sobre isso. Mulheres conscientes têm relacionamentos mais saudáveis. Beijos!